Bem, turma, vamos lá para a nossa matéria do dia 14 de abril. Revoltas populares no início da República. Página 302 do livro. Vimos que no início do período republicano, o Brasil passou por muitas transformações políticas, sociais, inclusive urbanas. Poucas dessas mudanças, porém, chegaram a uma região rural brasileira, onde parte da população vivia em situação de miséria e abandono. O que eu falei, a gente estava em grande foco das grandes cidades, provavelmente Rio de Janeiro, que era a capital do país, a cidade mais importante, onde tudo era decidido. Lógico, agora vocês estão percebendo, em nenhum momento eu falei do interior. Em nenhum momento eu falei das regiões brasileiras que eram mais afastadas do litoral, que historicamente é onde se desenvolveu a sociedade brasileira. Pelo menos o início dela. Essas condições, aliadas à situação de atraso que atingia determinadas instituições, geraram grande insatisfação do povo em relação ao governo republicano, desencadeando algumas insurreições populares. É o caso da revolta da Bacina. Quando o povo é pressionado por mudanças muito bruscas, muito impostas, sem consentimento, ou quando são esquecidos pelos governantes, gera revolta, gera insatisfação. E aqui a gente vai ver algumas que realmente tomaram proporções muito grandes. O movimento de Canudos. No interior do Nordeste, um dos movimentos populares que se destacou no início da República foi o movimento de Canudos. Nessa época, o líder messiânico, conhecido como Antônio Conselheiro, começou a reunir seguidores, somente por causa de suas ideias que pregavam o fim da miséria e desigualdades sociais. Então, o que seria esse messianismo? O messianismo é um movimento popular de apoio aos messias. O que isso quer dizer? É um indivíduo que ele promete uma salvação, uma mudança de situação, uma melhora sempre assim de situação, e geralmente através de conceitos religiosos. Continuando. O movimento popular de apoio aos messias, o qual seria predestinado a melhorar as condições de vida de determinada sociedade. Eu falei. O messianismo, geralmente, desenvolvia-se em torno de um líder religioso. Eu falei que passava a ideia de esperança à população. E o Antônio Conselheiro, ele é um religioso, lógico, cristão, até pela predominância cristã, que vem ali já do Império para a República. Ele era católico, porque a gente tem que pensar o seguinte: a Igreja Católica foi a religião. O catolicismo foi a religião oficial do Império. Quando veio a República, se instaurou o Estado laico. E, bem, por ser a religião principal, também era a religião predominante. Então a gente tem que pensar que era bem difícil uma pessoa não ser católica no Brasil naquele momento. E até como quando eu falei, quando a gente revisou um pouco do início da República, o Império acabou porque ele perdeu os seus três tripés, digamos assim. Os seus tripés de apoio. Na parte militar, quando eles não cumpriram os acordos e promessas feitas aos soldados da Guerra do Paraguai. A parte política. Essa é uma parte até meio feia de se lembrar. Por quê? Porque os fazendeiros dependiam do trabalho de escravo para sua base de produção, e o Império era contra.
Ironicamente, o Império fazendo uma coisa boa, que é o fim da escravidão, resultou no fim do apoio político dos fazendeiros, que também eles perceberam que eles não precisavam do imperador. Eles tinham todo o poder econômico nas mãos e político local. O imperador mandava, mas na prática, assim, no dia a dia, eram os grandes fazendeiros locais que ditavam como as coisas seriam. E já estavam incomodados com a presença do imperador, por isso tiraram o apoio político. E o apoio religioso. A Igreja Católica ela teve suas desavenças com Dom Pedro II, principalmente em algumas questões, que inclusive essa parte do problema da Igreja com Dom Pedro II, que é chamada de questão religiosa. E essas desavenças entre eles se deu porque aqui no Brasil o imperador ele tinha o poder de decidir o que a igreja seguiria de ordem do Vaticano ou não. Meio que tudo que o Vaticano mandava, o imperador dava uma filtrada. E entre elas estava a renovação de sacerdotes. O que a gente hoje conhece como seminários, eles vieram através de um movimento da igreja de querer se renovar dentro do país. Só que Dom Pedro II não gostava disso. Ele gostava de como estava, de se fazer uma exportação, digamos assim, de sacerdotes, porque assim ele controlava o quanto teria de sacerdotes dentro do Brasil. E ele sabia como controlar a igreja de uma forma que atendesse às necessidades que ele achava necessário. E a igreja não queria isso, a igreja queria ter um pouco mais de independência de ação. Aí eles tiveram problemas que fez a igreja tirar o apoio. Aí perdeu o apoio militar, político, religioso, não fica em pé. O Império caiu, veio a República. E é nesse momento que vem Canudos. Canudos ele vem logo nos primeiros governos brasileiros. Ali no terceiro presidente, que é o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes foi o nosso primeiro presidente civil. Os dois anteriores foram presidentes militares. E, inclusive, essa herança militar no governo brasileiro, a gente entende um pouco da reação do governo contra essas revoltas. Em 1893, o Conselheiro fundou uma comunidade chamada Belo Monte, na região conhecida como Canudos, hoje pertencente ao estado da Bahia. É no interior da Bahia. Quem tem um pouco do mapa do Brasil na cabeça, ali dentro da Bahia, no litoral, indo para dentro, mas não tão dentro no limite do estado, é mais ali no meio. Nesse local, o trabalho era organizado de modo comunitário e as leis eram baseadas nos princípios bíblicos. A gente tem que lembrar, era uma sociedade religiosa, lá de Canudos. Tinha ele como o Antônio Conselheiro como seu... não exatamente governante, porque ele dava atenção a outras pessoas para poder administrar a sociedade. Mas ele tinha, digamos, a palavra final. Ao longo dos anos, o povoado passou a atrair cada vez mais moradores que buscavam uma vida melhor. Porque, tipo assim, eles começaram a viver de um modo diferente do resto ali do sertão baiano. E eles conseguiram uma prosperidade porque era uma ideia de sociedade de ajuda mútua. Todo mundo se ajuda para todo mundo crescer. E se tinha pouco conflito interno. Então, se tinha pouco conflito e muita vontade de ajudar para crescer, cresceu. Isso atraiu mais pessoas para ali. Pesquisas afirmam que o local chegou a ter cerca de 20 mil habitantes. Com esse crescimento, os grandes proprietários de terra se sentiram prejudicados, pois boa parte dos camponeses que trabalhavam em suas terras estavam se mudando para viver com o conselheiro. Lembrando, não existia mais escravidão
os fazendeiros dependiam de mão de obra assalariada e que quisesse trabalhar. Geralmente eles não tinham outra escolha além de trabalhar porque não tinham outras opções de trabalho. Mas as pessoas tinham liberdade de escolher trabalhar ou não. Além disso, o fato de o povoado ter suas próprias leis não agradava o governo federal. Porque, tipo, nossa, tá se criando um estado independente. Eles não estão nos obedecendo. O governo federal não estava começando a gostar disso. Assim, em 1896, tropas do exército brasileiro foram enviadas a Canudos e para suprimir o movimento liderado por Conselheiro. Por quê? Eles viram que isso não pode continuar. Essa ideia está crescendo, está ameaçando demais a nossa ideia de república. A república começou agora, a gente tem que se manter unido, temos que pressionar eles ou eles se juntam a gente ou eles vão ter que acabar. O conselheiro não era uma pessoa que via validade na república, porque ele em si era monarquista, mas ele não era a favor da volta à monarquia, pelo menos nunca se provou isso. Na época se especulou muito que ele era, nossa, ele está fazendo um movimento para voltar à monarquia. Mas em nenhum momento ele falou disso. Ele só não via validade na república. Muito por quê? Como ele era religioso, e o Estado brasileiro republicano era laico, ele era contra. Porque ele não era um religioso qualquer, ele era um religioso fanático. Ele levava os conceitos religiosos acima de tudo. E o pensamento dele ficava muito enviesado no tipo de religiosidade que ele vivia. Tanto é que, apesar de ser do conselheiro se considerar católico, ele foi excomungado. Ele estava fora da igreja católica. Então, meio que tipo assim, eles falavam que era católico, mas a igreja falava, não, você não faz parte porque você não quer obedecer aqui as normas que a gente está tentando se enquadrar nesse novo Brasil, que agora é república. E aí ele não reconhecia a república. A república queria que ou faziam parte ou tinham que acabar. Ele não quis debandar o povo. E aí enviou uma expedição para poder desfazer. No total foram 4 expedições. As 2 primeiras eram policiais e foram feitas ali dentro da Bahia mesmo. Foi o governo baiano que fez. A primeira foi organizada por uma cidade próxima de Canudos, que tentou fazer a expulsão, não conseguiu, foi ineficaz. A segunda já teve uma participação do Estado baiano em si, que organizou uma expedição policial maior para fazer a expulsão, que na verdade nem foi tão expulsão porque houve um pouco de avanço ali das forças, digamos assim, de Canudos, mas ficou naquele vai não vai e quando a polícia foi para cima não conseguiu expulsar, teve que recuar. 2 expedições policiais falharam. Aí vieram uma terceira, mas essa terceira já foi federal, já foi militar e foi comandada na época por um militar que dentro ali do meio era visto como um herói, porque ele já tinha reprimido outras revoltas. Ele era o cara que solucionava revoltas. Então ele vai solucionar Canudos. Aí ele foi para Canudos com uma expedição militar realmente... Nossa, o governo brasileiro está levando isso a sério. É aquela expedição militar que a gente vê que vai dar ruim, como a gente popularmente fala. Só que, infelizmente, se as pessoas achavam que vai dar ruim porque vai ser muito agressivo, vai ter muita violência, foram para os militares. Porque essa expedição militar, essa expedição do exército brasileiro, falhou. 3 expedições, 2 policiais e 1 militar. As 3 falharam. E aí, basta. O governo brasileiro falou, não pode continuar isso, tá uma vergonha. O nosso exército perdeu
por uma comunidade no interior da Bahia. Isso é horrível. A República vai ser vista como fraca. A gente não pode continuar assim. E aí eles fizeram uma quarta expedição, que foi uma expedição enorme. Pra época mesmo, era uma expedição que, tipo, o tamanho dela era tão grande, que era uma expedição de invasão a outro país. Não era uma expedição para reprimir uma revolta interna. E levou todo um aparato militar muito grande, que era um aparato de guerra mesmo. E aí não deu. Essa quarta expedição aniquilou Canudos. Foi a expedição, a quarta, aconteceu em 1897. E a ofensiva do governo foi ainda mais violenta. Como eu falei, dizimou a população de Canudos. É uma parte muito feia da nossa história, porque não se fez prisioneiros. Canudos foi completamente aniquilada, e a gente hoje só tem vestígios, como aqui na página 302 temos uma foto do Parque Estadual de Canudos, a foto tirada em 1986. Esse local reúne informações, fotografias e acervos sobre o movimento de Canudos, o Parque Estadual de Canudos, representando o museu ao céu aberto sobre o conflito. Aqui a gente tem uma foto das ruínas da igreja de Santo Antônio, que era a igreja que, tipo, como Canudos era uma comunidade religiosa, a cidade nasceu em torno da construção de uma igreja. E, tipo, é só isso que sobrou. Vou mostrar pra vocês. Só isso aqui que sobrou. Mais nada.